olha só, com isso, o rabino ficou responsável em fazer o trajeto e não dar água para o burro. Um belo dia lá, eu sei que encurtando a história, não lembro direito toda ela, mas eu vi, fui ensinado nela. O rabino esqueceu e deu água para o burro. Porque fica com dó, né, velho? Fica com dó, né? Fica com dó, acha que aquilo ali é real, né? Então fica com dó. E aí, quando ele deu água, o burro virou num pedaço de madeira, na frente dele. É uma história surreal? É, eu sei. Mas quem lida com o mundo que eu lido, de Lilith e Samael, ou Samael, sabe que isso não é uma brincadeira, isso é sério. E nós sabemos como é que faz isso, tá? Como é que faz. Só não há interesse minha, por exemplo, de fazer. Para mim, não, porque eu gosto de coisa real. Eu não gosto de ilusão. E como que eu sei que é real? Tem sentimento. O burro não tinha sentimento, por isso não podia ter prazer. Deu para você entender? Não podia dar prazer para ele, tanto físico como espiritual, porque o espiritual está na sua relação sexual, sabe? Na sua relação sexual está o espiritual para você criar coisas espirituais em outro universo. Deu para você entender? Então, em um universo paralelo, de vibrações diferentes da matéria, quando você tem uma relação sexual com alguém que é íntimo de você, que tem o mesmo sentimento que você gera naquele momento, porque ele é intenso, um ser de energia que vai querer se materializar para você. Então, muitas coisas têm se materializado meio esquisitas para você por causa das suas relações íntimas. Então, isso que precisa ser acertado, e só Lilith e Samael que pode resolver isso. Então, preste atenção. Um aviso. A coisa vai piorar, por quê? Porque o que está saindo, gente, do jogo, não tem sentimento. Claro que vamos falar assim, vamos colocar aqui, as crianças que morreram. Bom, as crianças que morreram, algumas até sabiam que iam, certo? Algumas até sabiam que iam, até falaram adiantado. E o que os pais fizeram? Não ligaram, não acreditaram, não se importaram, como hoje acontece. Então não há sentimento de verdade por elas, porque falta consciência com o que está acontecendo. Se você soubesse o que está acontecendo, você teria o sentimento certo pelas pessoas certas que você quer preservar, porque você não quer perder. Bom, se você não ligou, isso já não é um problema meu. Eu ligo para os meus. E aí eu sei com quem eu lido. Então vamos lá. O que acontece? Você pode falar assim, mas eu tenho sentimentos. Sim. A criança tem sentimento? Sim. E se não tiver, não é criança. E se o pai e a mãe não tiver, não é humano. E o que eles estão fazendo com isso? Trazendo sentimento humano para os que não são. Ou mostrando os que não têm. Através qual o sentimento final? Inveja. Por que inveja? Porque a inveja faz ele ver que ele não tem uma coisa que eu tenho. E aí ele vai desejar o que eu tenho. Vai querer tomar o que é meu. E vai querer ser eu. Só que ele não pode. E com esse sentimento a gente vai pescar um monte de gente que não pode estar aqui, porque esse é um sentimento que sai daqui e tira todos os outros com ele. 2 sentimentos, preste bem atenção para vocês entenderem, 2 sentimentos vão fazer o fim disso. Com esse terceiro, que é a caça. Eles vão caçar os invejosos. Quais os 2 sentimentos que vão caçar os invejosos ligados a Lilith e Samael? Preste bem atenção para você não ficar enganado. Loucura e confusão. São os 2 sentimentos que vão terminar o jogo com você. Por quê? Porque quando você estiver louco, eles vão saber quem é você. Quando você estiver confuso, aí eles pegam você, porque você não sabe para onde vai. Deu para entender? Então, essa matéria, ela não que está saindo, é porque ela está perdendo o jogo de consciência. Se ela soubesse, ela não perderia, ela ganharia. Mas como não estão deixando com que essas informações cheguem até você, TikTok, por exemplo, é uma merda aquela plataforma. É uma merda. TikTok, Facebook, Instagram,
O WhatsApp tá controlado, porque você não pode botar coisas grandes lá, porque ele não quer que você tenha muita informação. Só o começo dela, depois eles bloqueiam para você não saber do resto. Só o começo já dá para eles tirar, porque eles gostam de matar criança. Para que se ela crescer, ela vai arrebenta com eles. Então, essas plataformas não prestam, gente. O que mais está servindo aqui agora é o Kawaii, porque o Kawaii é da China. E a China guardou o dragão. Ela soube que ela tinha que fazer, e ela fez. E fez e continua fazendo, tem disposição de fazer. Eles não brincam com isso, vocês sabem muito bem. Então, gente, tudo que eles estão tirando não é humano. Só que você não sabe, a sua religião não te deixou saber, ainda falam para você a informação falsa, aí você acredita que estão fazendo coisa ruim. Não, gente, está tirando tudo que não é humano, o jogo acabou. Essas egrégoras que foram sustentadas, descobriram que são sustentadas por não sentimentos, ou seja, não tem um sentimento humano verdadeiro ali para estar sustentando aquilo. É tudo vazio, é tudo oco, é tudo somente invejoso, porque ele viu que ele perderia sempre, não tem sentimento, então ele imita e imita bem, ele vira um ator. Como é que você acredita num ator que ele está falando a verdade, depois dele ter sido ator para você uma vez? Complicado, né, cara? Então, uma das coisas que a gente sabe muito bem quando encontra uma pessoa é na relação íntima que você tem com ela. Claro que você não vai sendo íntimo de todo mundo, mas tem um limite de intimidade. Então, quanto mais próxima aquela pessoa, aquela alma for, mais íntimo você quer ser dela. A justiça vai te ensinando isso. Então, gente, olha, para você entender o que está acontecendo, para terminar isso aqui. Estão tirando do jogo quem não pode ficar e vai piorar. Por quê? Porque não estão dando para Lilith o que é dela. É dela, ela tá chateada, ela está invocada, ela está com más intenções com você que se diz humano e que está adorando a si mesmo em uma falsa religião. Ela está bem invocada com você e vai piorar. E não pense que isso vai ficar só no Brasil não, porque a gente já sabe que a Europa, preste bem atenção, estou deixando aqui o recado, a Europa está muito envolvida com o que está sendo feito aqui no Brasil. Na verdade, está vindo de lá, da Europa. Então, depois tem um pouquinho mais a fundo, o cu do mundo é gelado. Mas vamos ficar aqui na frente, que é a Europa, que é a testa de ferro, né? A testa de ferro ou as pernas de ferro. É com ela que está a responsabilidade e ela está sacaneando Lilith. E a gente já sabe. Sabe o nome de alguns que deveriam estar e não estão. Deveriam estar tomando a posição e não fazem nada. Então, são todo mundo cúmplice. Quando você vê um robô e não para ele, indica que você é cúmplice dele. Beleza? Então, gente, só está perdendo o jogo quem tem que perder. Nós vamos continuar. E sou eu que estou fazendo isso com você e eu não tenho problema em falar. Não tem problema em falar, porque você vai ter que provar quem eu sou e eu vou ter que provar quem é você, já que você quer me matar. Se você quiser me matar, a morte pode te pegar. Então, fica à vontade para fazer, para realizar. Sou eu que estou fazendo, você vai me conhecer, você vai saber quem eu sou brevemente, porque isso vai piorar e você vai ter que vir até mim para saber o que está acontecendo e por que está acontecendo e como é que para isso. Se você não vier, você vai ser manipulado, vai ser enganado e o FODESE, FODA-SE é seu, não é meu. Importa para mim é que Lilith seja honrada. E ela não está sendo, e você tem que pagar por isso. Você quer que seja você quem você achar que é. Foda-se. Acabei falando.